O ataque depende, né? Se você é da direita permitida, você está sendo atacado. Se você é bolsonarista, você no máximo está sendo criticado, ou exposto. Virou notícia, né? Em vários jornais, todos os jornais. Nicolas Ferreira diz que filho de Bolsonaro tem capacidade cognitiva menor que toupeira cega. Nicolas Ferreira diz que a capacidade cognitiva de filho de Bolsonaro é menor que de toupeira cega. Aí o Vinícius comenta, né? Está dando isso que Nicolas intensifica ataques aos filhos de Bolsonaro. Se alguém ataca os filhos e dedica 1,84% das postagens ao filho candidato, podemos considerar ele um aliado? Sim, né? Por que não? Ele pensa 80% igual. Se pensa 80% igual, é aliado. Disse o Ronald Reagan. O Nicolas fez essa postagem. Mas isso aqui não está no contexto completo. Eu não sei por que o Nicolas não colocou o contexto completo. Eu achava importante, Nicolas, colocar o contexto completo. O Nicolas me bloqueou ontem. O menino de ouro me bloqueou. Sinal que eu nunca vou poder ganhar dinheiro com a turma do Sérgio Santana. Me pergunto se vai aparecer a turma cobrando o Nicolas resolver no privado. Pois nunca viram a esquerda brigar em público? Pois é, né? Cadê a turma aí? Vamos resolver no privado. Juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma toupeira cega. Tá ali, ó. Vão mandar emenda também para internar vocês no hospício. Aí o Jair Renan disse, Galvão. Aí o Lisboa disse, diga Tino. O Jair Renan repete, sentiu. Essa é a postagem completa. O Júnior Japa colocou, se trocou a camisa preta pela branca é porque sentiu. Aí ele não gostou, né? Como assim? Como assim o Júnior Japa de direita tá me criticando? Não tá me lambendo? Pois é, né? Parece que ele sentiu. Sentiu. Ficou revoltado. Sacando o Júnior Japa de graça, velho. Só porque falou da camisa. Camisa preta tava complicada. Botar a camisa preta aí, pô. Bobagem. Aí a Renata posta daqui, né? A notícia no Instagram. Quem que aparece ali? Ó, o Pablo. O que distorceu e tirou de contexto a fala do Eduardo pra falar que Eduardo não liga pro pai. Ô, parênteses pra uma coisa importantíssima. Mas enfim, aí tá ali, né? Nicolas sobre a Renan, capacidade cognitiva menor que toupeira. Olha lá o Pablo, ó, concordo. E até quem não gosta do Nicolas vai concordar. Ai, ai, ó. Aí a Renata tá ali, ó. Olha aí quem divide a direita. Aí diante dessa confusão, o Flávio entrou em campo. Eu entendo a postura do Flávio, né? A opinião do direito o tempo todo. Agora, o final desse texto, eu acho que faltou pensar na hora de escrever. Eu realmente acho que faltou pensar, porque pra mim é típico textão genérico, só pra falar, vamos ser amigos, deixe bobagem, inimigo é meu amigo. Só que o final, eu acho que não foi de má vontade, mas eu acho que, cara, tinha que ter prestado um pouco mais de atenção no último parágrafo. Já digo pra vocês porque eu acho isso. Ele coloca ali o textão. Obrigado da cada um de vocês, que está de corpo e alma e coração, junto comigo para resgatar o nosso Brasil, honrar meu pai e centenas de outros perseguidos políticos. Sem vocês, jamais estaríamos aonde estamos. Cada reunião que faço com os mais diversos segmentos, a cada pesquisa que me apresentam e diante de todo o caminho que recebo, de carinho que recebo nas ruas e aqui nas redes, não tenho dúvidas de que o Brasil quer mudar e vai mudar para melhor junto com a gente. Diante de tantas boas notícias, uma coisa continua me preocupando. As provocações e cobranças dentro do nosso próprio time. Preciso muito de todos me defendendo das mentiras criminosas da esquerda e esfregando a verdade na cara deles. Aqui já tem um ponto, tá? Você só precisa disso da esquerda, Flávio. Quando a turma do Nicolas te chama de rachadex, Flávio Rachadinha, entre outras coisas, e é comum de achar, quando essa turma, né, te chama de frouxo, covarde, igual o pai, frouxo igual o pai, você também precisa que a gente te defenda disso ou só é pra te defender quando for petista? A gente vai ter que entrar no perfil e ver se o cara é petista ou não? Como é que funciona isso? Aqui já não encaixa para quem acompanha a rede social. Aí ele continua. Mas fica aqui meu pedido sincero. Não precisa pressionar ninguém ou me defender de pessoas que também querem Bolsonaro na presidência da República. Querem? Tem diversas pessoas que deixam claro, Flávio, que não querem os Bolsonaros. Por exemplo, o Silvio Grimaldo, o Tobias Panqueca. Ele já deixou claro, um dos objetivos principais do movimento deles deveria ser impedir o Carlos Bolsonaro de se eleger senador em Santa Catarina. Já tem aquela Luciana, que o Nicolas compartilhou. A Luciana disse que o objetivo deveria ser varrer a seita satânica bolsonarista para fora do mapa. Aí eu te pergunto, essas pessoas, a gente tem que te defender delas ou não? Eu entendo o texto genérico desse, mas ele não aguenta 2 segundos de avaliação frente a um cenário real. Já disse algumas vezes e repito, cada um tem seu tempo, sua forma de ajudar. Okay? Só pra não ficar esse monte de acusação lá, ó.
Espero sinceramente que depois de eleito você rompa com essa seita satânica que te ataca dia sim, dia também, vai pro Novo, liderar os conservadores de lá. Eu concordo com ele, eu quero que a direita... Espero sinceramente que depois de eleito você rompa com essa seita satânica que te ataca dia sim, dia também, vai pro Novo, liderar os conservadores de lá. Eu concordo com ele, eu quero que a direita se divida. A única chance do país ter uma direita verdadeira é se afastar da seita bolsonarista persecutória. Quem disse que eu sou aliado, maluco? Segundo que eu quero o fim dessa seita satânica chamada bolsonarismo. Então, assim, essas pessoas, Flávio, ela é de direita, ela não é petista, ela é poderosa do Nicolas. A gente tem que se defender dessa gente ou não? Aí teve o caso do Carlos. Será que tá aqui no Emília? Deixa eu dar uma olhada aqui. A derrota de Carlos Bolsonaro deve ser uma prioridade para a direita começar a se livrar do fanatismo bolsonarista. E aí, Flávio? A gente precisa se defender dessas pessoas também? Aqui eu falo, eu mostro. Tem muitos perfis assim, Flávio. Não adianta tapar o sol com a peneira, sabe? Fica feio, cara. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. Já disse algumas vezes e repito, cada um tem o seu tempo, sua forma de ajudar. Tu acha que o Giovanni quer ajudar? Tu acha que a Luciana quer ajudar? Tu acha que os jornalistas que querem eleger o Zema, eles querem te ajudar? Acho que eles querem eleger o Zema. Todos são importantes e preciso de todos para tornar essa caminhada menos difícil. Eu acho que não daria para escrever de forma tão diferente, mas eu não seria tão descritivo. Você fala assim, eu nem botasse uma coisa tão me preocupando. Eu coloco assim, diante de tantas boas notícias, sei lá, eu só torço por mais uma coisa. Que nós estejamos cada vez mais unidos. Ponto, terminava o texto. Eu terminaria assim. Já não ia me dar motivo pra mostrar o que eu mostrei aqui na tela e mostrar que teu texto não condiz com a realidade. Já tô te dando uma alfinetadinha, né? Tu já deixou uma porta aberta pra dar um tapinha. Eu é que se eu quiser abusar, tu sabe que eu abuso, né? Não é por nada não, eu não vou ficar jogando condenado. Mas só pra mostrar, cara, as pessoas estão na rede social, gente, as pessoas veem tudo que tá acontecendo. Eu separei aqui algumas postagens pra mostrar pra vocês. E aí, esse final, que eu achei a pior parte desse texto, que ele fala assim, ó, apoio não se impõe, conquista-se. Deixe-me fazer do meu jeito. Se não der certo, assuma a responsabilidade. Não, Flávio, você não assume a responsabilidade. Não existe essa chance de você assumir a responsabilidade. Porque você assumir a responsabilidade. Você fala o quê? Foi mal, minha culpa. Pode me punir. Tá, eu não quero te punir, Flávio. Eu acho que ninguém quer te punir. Eu acho que ninguém quer que você seja punido ou seja responsabilizado. É quase... Sabe? Não tem como entender isso daqui, porque assim, você tem a necessidade de vencer. Você tem essa obrigação, Flávio. É um peso gigantesco que você tá carregando. É uma cruz gigantesca. Porque se você não vencer, as vítimas do 8 de janeiro não serão libertas. Então, assim, não tem como sonhar em um cenário que você vai ser responsabilizado. Você precisa vencer. Não é assim, pô, deu mal, arque com suas consequências. Não, cara, não dá pra deixar você ser responsabilizado. Pelo futuro do país, você tem que ganhar. Não existe um plano B. Não existe plano B. Você tem que ganhar. Qualquer brasileiro de bem precisa trabalhar pra você ganhar. Não tem chance. Se você não puder dormir, você não pode dormir até você vencer. Você tem essa obrigação. Não tem plano A, não tem plano B, cara. Não tem plano B. É tipo aquele pai que tá com um filho assim, e se ele não conseguir o tratamento, o filho dele não vai sobreviver. Esse pai não quer ser responsabilizado. Ele vai dar um jeito. É o ponto que nós estamos. O Brasil está convulsionando há muito tempo. Por isso que eu falei, vai fazer um texto assim, só mete lá no meio. Temos que ter união da direita, meio de união, a única coisa que tá faltando. E vida que segue, velho. Vida que segue. Porque um texto como esse, a galera que tá vendo o que tá acontecendo, depois vai falar, cara, eu mesmo recebi umas mensagens ontem, nada educadas. Diversas pessoas que são bolsonaristas raiz. Cara, a galera ficou muito chateada mesmo, assim, de jeito de falar. Deixa eu ver se dá pra ler aqui alguma. Deixa eu ver essa aqui. Inclusive é um cara que tava com problema de ombro também. Então eu tava falando pela coisa do Jair. Mas ele responde, só essa parte aqui dá pra ler, porque tem uma parte mais polêmica. E ele termina aqui o comentário assim, ó. Encheu meu saco já. Vou cuidar do meu ombro e curtir minha família. Aí o Jorge Safe respondeu. Líder, tá no seu papel, parabéns. Mas a galera do Mengo tem visto a sabotagem explícita dentro do PL. O ranço não é só nosso do meio político. O povo enxergou e tá cobrando, estão em seu legítimo direito. A indignação é de todos que choram a perda da presidência para um ladrão, que gemem pelas prisões de 8 de janeiro, que são perseguidas pela Suprema Justiça e que oram e rezam pela saúde do nosso presidente Bolsonaro. Perda da presidência para um ladrão, que gemem pelas prisões de 8 de janeiro, que são perseguidas pela Suprema Justiça e que oram e rezam pela saúde do nosso presidente Bolsonaro todo dia e que temem pela sua vida, fragilizada por facadas, cirurgias, soluços e pressão psicológica. 1,84% é de uma ingratidão, é de uma deslealdade, é de canalice insuportável.
Porque não é sobre Flávio, é sobre salvar o Brasil dessa quadrilha imunda que hoje governa e oprime todos nós. Fora as lideranças femininas da direita, né? Que ou estão caladas ou estão em entrevistas sabotando. É duro, parceiro. Não corre aqui nas veias sangue de barata, mas beleza. Tu tá no comando, vou seguir, mas o povo vai seguir moendo. E não lhes retiro a razão. Bolsonaro elegeu todos nós. Retribuir nesse momento é o mínimo dos mínimos. Estão tudo pagando com ingratidão. Mas bora. Tamo junto, meu presidente. Aí o Spartan comentou assim, ó. Eu não sou candidato, eu não sou político. Como sempre falo nas minhas lives, não tem um político que apoie essa conta, não apoia minhas falas no Twitter, não apoia meu trabalho aqui, e sim, isso dá trabalho pra um caralho. Diante disso, coloco que eu respondo pelas minhas ações. E digo que continuarei cobrando, continuarei analisando e continuarei apontando erros. E já apontei dos próprios Bolsonaros várias vezes, doa quem doer. Quer que eu pare de criticar? Ou haja corretamente, ou ao menos me coloque trabalhando para você. E não vejo problema nenhum em quem defende político que paga as contas dele, isso é do jogo. O problema você. E não vejo problema nenhum em quem defende político que paga as contas dele, isso é do jogo. O problema é pessoas não admitirem o que são ou o que fazem nos bastidores e querem fingir algo sem serem de fato. Portanto, eu digo que textão só responde com textão. E o choro é livre, pois daqui as críticas continuarão, atenciosamente. A Sheila fala o seguinte: senador, a sua escolha de assumir uma roupagem de centro-direita e um Bolsonaro moderado já foi compreendida desde o primeiro dia. É uma tática, inegavelmente, agrada ao status quo, né? Muita gente aí, os frescos, os afrescalhados querem um moderado. Ok, vai do jogo. O senhor pede paciência com os isentões e diz que apoio não se impõe, conquista-se. Perfeito. Usarei a sua própria lógica. O apoio do eleitor bolsonarista ao senhor já está garantido, mas não por alinhamento com a sua moderação, e sim por lealdade à indicação do seu pai, pela pauta inegociável da anistia e para retirar o PT do poder. Essa é a nossa parte no acordo. Contudo, é preciso saber dividir as arenas. O senhor faz o seu cálculo político. Nós fazemos a nossa depuração moral e estratégica. Existem figuras na política que não merecem um pingo de respeito ou voto da nossa base. O fato deles hesitarem em apoiá-lo agora apenas comprova o que já sabemos. São oportunistas da direita sem Bolsonaro. Se para seu objetivo eleitoral a postura deles não interfere para o nosso de longo prazo, combatê-los é uma questão de sobrevivência. Interfere para o nosso de longo prazo, combatê-los é uma questão de sobrevivência. Uma coisa é aceitar sua moderação e ainda assim dar o nosso voto precisamente por ser indicado do líder. Outra, muito diferente, é você nos pedir para normalizar traidores que usaram o nosso suor e se elegeram para mais tarde destronarem o seu pai. O senhor pediu para fazer do seu jeito, e nós respeitamos. Mas a base também fará do jeito dela. O senhor cuida do palanque e nós cuidamos da faxina. A depuração continua. E eu entendo demais, eu penso como a Sheila, porque tem muita gente que, na minha cabeça, ao se eleger, vai jogar contra. Por que eu iria fechar os olhos para quem vai jogar contra mim? Eu tenho preferências ideológicas, não posso ter. Se pensa 80% igual a mim, quem é que essas pessoas pensam 80% igual a mim? Aí os pais tá falando, a galera da política que, sei lá, ou dá entrevista, ou joga contra e reclama. Pra vocês entenderem o problema do Agostinho. No dia que eu comentei em vídeo, eu falei, gente, tem que entender uma coisa que não tem como dissociar a imagem do Agostinho da senhora Michele Bolsonaro. Então, às vezes é importante, quando uma coisa dessa acontece, você deixar claro, cara, eu não concordo com esse cara. Não é só falar, eu não tenho um porta-voz, você tem que falar, eu discordo dele, ele está errado. Infelizmente, a vida é assim. Olha essas duas postagens. Olha a primeira, ó. Primeira notícia. Michele volta a divulgar vídeo de rival de Carlos Bolsonaro ao Senado em Santa Catarina. Aí ali, ó, é um perfil de esquerda. Se ela detesta os filhos do Bolsonaro, incluindo o Flávio, por que o eleitor deveria gostar deles? Quem é que dá munição para a esquerda? Quem está pedindo uma união de verdade, porque está claro quem são os candidatos, é Flávio presidente, é o Carlos senador, junto com a Carol de Tone, sabe? Dois exemplos, porque eu voltei nas confusões. A pessoa sabe que são os candidatos. Quem que gera problema é quem pede, olha, vamos apoiar esses candidatos que realmente são leais, estão no nosso barco. Ou quem não repudia o que Agostinho disse, quem segue divulgando material contra o Carlos, que vira notícia da imprensa, que vira, inclusive, caminho para a esquerda vender a narrativa. Olha lá, ó, nem ela confia nos filhos. Sinal que os filhos não devem prestar. Ali, ó, sobre a anistia, estão vendo que o importante não são os presos? Obrigado, Michele. Comentários que surgem após a imprensa repercutir o comportamento de determinadas pessoas nas redes sociais. A Folha soltou essa nota, como rumor. Michele veta a candidatura de Mário Frias ao Senado por São Paulo. A Atsuki fala, eu acho que a escolha deveria estar com Bolsonaro e Eduardo. Se esse veto for verdadeiro, fica mais evidente que ela age por picuinha. Aí ela publicou uma nota, no dia de ontem, falando que não procede,
A afirmação da Folha de São Paulo tá aqui, ó, trata-se de informação falsa. Em nenhum momento fiz esse tipo de pedido, observação ou inferência. Sempre esteve muito claro para mim o acordo firmado pelo partido de que as escolhas para governos seriam feitas pelo presidente Valdemar e a dos senadores por Jair Bolsonaro. Aí era a pergunta, tá, então se existe um acordo firmado em que as escolhas dos senadores são do Bolsonaro, por que tem gente de Santa Catarina querendo sabotar o Carlos? Não é meio contraditório? Aí você corta pra rede social, pro Instagram, esse aqui eu fiquei surpreso, né? Um perfil lá Star que coloca que meio que as pessoas furaram a bolha, né? Que você vê vários comentários. Não consigo botar frente e decepção. Sou bolsonarista, mas queria uma palavra sua sobre as palavras do Agostinho. Tem para promover Nicolas e outros nas redes sociais, você tem bastante. Para apoiar o Flávio, né? Nunca, né? Mas declaração apoio ao Flávio, nada, né? Quanto vai ter nota de apoio aos enteados e seus cargos apreendidos? E aí a senhora Michele Bolsonaro fechou os comentários do post. São coisas que acontecem nas redes sociais e as pessoas notam. Aí olha pra isso aqui. Fiscal de postagem já é um emprego bem degradante. Agora imagina fiscal de cor de camisa. Bom vídeo. Tá liberado o fundo preto e a camisa preta. Vai. O Constantino, fiscal de camisa, tá sendo criticado pelo Constantino, que diz que não pode ter fiscal de camisa. É um posto de hipocrisia, né? Aí o Gil comenta, pelo visto, o Constantino enfiou a bandeira branca dele no local onde não consegue encontrar. Aí outra. Por voto moderado, Flávio Bolsonaro toma a distância dos irmãos. Dizem fontes. Aí o Constantino fala o quê? Sábio. Wise, né? Wise é sábio em inglês. Sábio. Cadê a bandeira branca, gente? Que ele prometeu. Ele compartilha a notícia da Folha, que a Michelle até falou que é falso, e diz, ó, há nomes mais qualificados no PL. Aí o Mário Frias até diz, né? 20 desqualificados tá ótimo. Aí tu vê, ó. O Constantino conseguiu 900 curtidas, o Mário Frias conseguiu 5.000, né? Parece que o Constantino tava apanhando nos comentários mais uma vez. O conservadorismo é oposto ao tribalismo. A direita valoriza o mérito individual, a trajetória de quem se fez por conta própria, pelo trabalho, não pelos títulos ou sobrenome. Quando deixamos de analisar indivíduos com base nesses princípios básicos, estamos agindo como petistas. Uai, eu não tô analisando o Flávio Eduardo Carlos pelo sobrenome. Eu olho toda a trajetória, né? Eduardo, não tem nem o que falar, em especial no último ano. Eduardo foi a personalidade do ano de 2025. Se qualquer pessoa justa, mesmo petista, colocaria Eduardo como uma personalidade. Se você não julgar o mérito, em termos de impacto, ninguém teve tanto destaque no país e impactou tanto a nível nacional do que Eduardo Bolsonaro. Ele foi o tema central de tudo do ano passado. Magnitsky, perseguição, passaporte, exílio. Eduardo. Fora, deputado mais votado, construiu uma base sólida em São Paulo, na última eleição, deixou de trabalhar de passivo para trabalhar um monte de gente. O Carlos só é o cara que fez o Bolsonaro digital. Lá na campanha, 2018, quando apareceram aqueles vídeos antigos do Bolsonaro, quem foi que salvou? Quem foi que fez o Atlas brasileiro, o Atlas Bolsonaro? Separando entrevista e tudo mais para ter material para divulgar Bolsonaro. Foi o Carlos, né? Quem tomou conta das redes sociais do Jair, as maiores do país, foi o Carlos também, né? Assim, eu acho que, cara, eu valorizo o trabalho das pessoas, Constantino. Mas Constantino quer porque quer destruir o bolsonarismo. Vai parar de bater? Eu não vou. Vou ter que desenhar, unir a direita, como o próprio Flávio tem dito, é não ficar com fogo amigo e concentrar energia para bater na esquerda e no Supremo. E votar, claro, em quem for para o segundo turno. E aí, Flávio? Será que o Constantino... Você falou para a gente não bater em quem apoia o presidente Bolsonaro. Não me parece o caso do Constantino. O candidato dele é o Zema. E aí? Isso é a união da direita, o resto é militância partidária. Eu sou militante, ainda não sou nem de direita, irmão. Eu sou só bolsonarista, radical extremista. Só isso que eu sou. Aí o Daniel diz, né? Quem for pro segundo turno, com o Flávio dando as pesquisas, parece meio estranha essa colocação. E o cara ainda fala em militância. Durou uma semana o videozinho do Vou Parar. Pois é, Daniel. Pois é. Deixa eu ver aqui o que mais tem.